bem com vocês? Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma aula de matemática comigo, professora Kátia Xavier. Hoje a professora Márcia não está aqui, mas ela me deu essa responsabilidade, ó, ficar responsável pela aula que ela preparou com muito cuidado e carinho para vocês. Temos também a presença da professora Sinara no chat para acompanhar a participação ao vivo de todos. Seja bem-vinda, professora Sinara. Obrigada, professora Kátia. Bem-vinda aos nossos estudantes também, que já estão aqui, ó, participando no chat. Eu tô aqui, tá, Ana, no chat, estou vendo você falando, tá? Participem bastante, tirem suas dúvidas, façam suas perguntas, tá bom? Isso mesmo, vamos participar, porque a aula de matemática fica muito melhor e mais interessante com a participação de vocês. Temos também aqui no cantinho da tela a presença de Ingrid, nossa intérprete de Libras, tornando nossa aula mais inclusiva. Seja muito bem-vinda, Ingrid. E aí, turminha, a nossa aula de hoje vai falar sobre problemas de estruturas aditivas. Professora Márcia já falou bastante aqui com vocês sobre esse conteúdo. Estão lembrados? O que é que envolve a estrutura aditiva? São problemas, né, que a gente tem que resolver aí, envolvendo a adição e a subtração. Estão lembrados? Então, só que na aula de hoje a gente vai trabalhar adição e subtração, esses probleminhas aí, envolvendo medida de capacidade. E eu já começo trazendo para vocês aqui uma pergunta. Preste atenção aí na imagem. Você já observou em sua casa as coisas que você compra usando as medidas de capacidade? Observe esse bebezinho aí, ó, tomando a mamadeira, o leitinho dele, né, bem gostoso. E o que é que tem dentro dessa mamadeira? O líquido, né, que é o leite. E essa mamadeira está mostrando exatamente o quanto de capacidade, o quanto de líquido cabe dentro dessa mamadeira. Contem aí para mim no chat, quem já está participando, o que é que vocês costumam comprar por medida de capacidade, né? Que é a quantidade aí de líquido que tem dentro de um recipiente. Quando você vai ao supermercado, a uma padaria, a uma farmácia, o que é que você costuma comprar que é medido aí em capacidade? Será que vocês já conseguiram entender isso quando a gente fala de capacidade? Então, vou mostrar aqui alguns exemplos. Professora Sinara, alguém já respondeu aí? Ainda não, professora Kátia. Eu acho que eles vão esperar você dar a dica. Então eu vou trazer aqui alguns exemplos e depois vocês coloquem aí no chat, tá? Que eu quero saber o que é que vocês costumam comprar. Eu tenho aí, ó, alguns exemplos como refrigerante, shampoo, né? Que tá ali, a gente se olhar o rótulo, quando a gente fala em medida de capacidade, a gente está falando em litro e mililitro. Então, a gente costuma comprar shampoo, suco, o leite, inclusive, né, remédio. Esse contra-gota aí é exatamente o que a gente está usando para medir a quantidade de remédio que a gente precisa dar a uma pessoa, né, de acordo com o peso daquela pessoa. Então, a gente vai lá colocando as gotinhas, né, de acordo com o peso. E essas gotinhas aí, ela está medida em mililitro, porque é uma quantidade menor que 1 litro. Já a gente tem aí 1 litro de leite, né? A gente pode comprar refrigerante, aquelas garrafas de 2 litros, 3 litros, né? O que mais que a gente pode comprar também? Tem outros exemplos e eu quero ouvir de vocês aí no chat, tá certo? Quando a gente fala de mililitro, o que é um mililitro? Né? A gente representa, inclusive, pela letra ml, né? Então, a gente chama de ml, mililitro. E o litro a gente representa pela letra L. Só que a gente é difícil, né, no dia a dia, falar a palavra mililitro. Mas o que significa o mililitro? É uma unidade de medida normalmente usada para quantificar líquidos. E é sobre isso, né, que a gente está falando, e os probleminhas de hoje vão envolver isso. A gente vai quantificar aqui a quantidade de líquidos nos problemas, tá certo? Então, lembrem aí desse detalhe, o que significa mililitro. E a sua unidade para representar, como eu mostrei para vocês, é exatamente, né, menor do que a da unidade do litro.
Então, mililitro, ml. Litro é o L de litro. Lembraram aí? Eu só fiz refrescar aqui um pouquinho da memória de vocês, porque a professora Márcia está sempre trabalhando aqui com vocês esses conteúdos, né? Então, foi só para relembrar, tá certo? Agora, eu vou trazer uma situação, problema para vocês, mas antes, lembrem aí também desse detalhe que a gente precisa para resolver os problemas. 1 litro é igual a 1000 mililitros, né? Então, se você tem um recipiente com 1000 ml, você tem o mesmo que 1 litro. Inclusive, eu trouxe aqui, ó, alguns recipientes, né, alguns copos graduados. Quando a gente quer medir uma quantidade de líquido, e aí a gente vai ter uma medida precisa, esses potes aqui, ó, eles mostram exatamente a quantidade que tem em cada recipiente. Então, esse maior tem 1000 mililitros, é a capacidade dele. Ou 1 litro. Temos aqui também, ó, o copo graduado de 250 mililitros, né, 250 ml. Temos o de 200 ml. E temos aqui também o de 50 ml, ou 50 mililitros. Então, os probleminhas que a gente vai resolver hoje vai envolver exatamente esses copos aqui graduados. Professora Sinara, e aí a turminha, tem alguém aí já participando? Professora Kátia, eu acho que eles continuam esperando, viu? Porque até agora nem a Ana que estava falando no chat falou mais nada aí. Vê só se pode. Vamos, gente? Cadê? Professora Kátia quer saber, né, professora Kátia? Será que eles ainda estão com a ressaca aí do feriado, do final de semana? Será, né? hein? Será? Estamos esperando aqui, gente. Vamos participar, porque agora eu vou trazer os probleminhas e quero ver quem aí é bom, né, em resolver problemas de estruturas aditivas. Então, fica de olho aí na telinha. A professora Júlia entregou alguns recipientes com capacidades variadas, tá? Para que os estudantes descobrissem quantos potes de determinadas medidas eram necessárias para encher outro pote. Você quer participar desse desafio? Estão preparados? Então, vamos ao primeiro desafio. Quero ver aí quem é bom, viu? Primeiro desafio. Encher um recipiente de 1 litro usando, no mínimo, 2 potes de cada capacidade. Presta atenção no desafio. Você tem um recipiente de 1 litro e precisa preencher com um desses copos aí que já está mostrando, né? A quantidade de cada um, a capacidade de cada um. Tem um recipiente ali, ó, de 250 ml, outro de 200 ml e outro de 50 ml. Então, o desafio é, usando no mínimo 2 potes de cada capacidade. Então, como é que você vai chegar a 1 litro? Você precisa pegar no mínimo aí 2 potes de cada, tá certo? Será que vocês já começaram a resolver? Estão pensando aí no caderno, fazendo desenho, fazendo continha? Como é que a gente pode resolver? Professora Sinara, como é que a gente pode fazer? Conta aí pra gente, vamos ajudar, né, os estudantes. Como é que a gente pode pegar aí no mínimo 2 copos de cada desse para chegar a 1 litro? Deixa eu ver o que você vai dizer. Professora Kátia, se eu não soubesse fazer de cara, eu vou ser bem sincera, eu ia encher de 1 por 1 até ver como é que dava. Eu botava primeiro um de 50, Sim. Depois eu botava um de 200 e ia vindo. E adicionando de pouco a pouco, fazendo como se fosse uma experiência, para ver até quantos eu teria que colocar, e anotando, né? Quantos eu teria que colocar para poder encher, até dar esse 1 litro que você está perguntando aí. Ok, só que o desafio, presta atenção, viu? O desafio está dizendo que você tem que usar no mínimo 2 de cada. Então, tá eu certo? ia colocando um de cada vez e anotando, né? Aí na segunda rodada eu escrevia e anotava. Aí depois eu ia colocando mais um pouquinho. Mas se eu fosse colocar aí logo de cara, eu via que se eu botasse só 2 de 250, já matava, né? Já fechava 500 ml aí. Olha aí. Aí depois, ó, mais 2 de 200 ia dar quanto? 900 ml.
e ia ficar faltando o quê? 100 ml, que seria os 2 de 50. Então, Olha colocando aí. 2 de cada aí, professora Kátia, tá muito fácil. Mas você Agora ficou. também já ajudou, né? Agora ficou, Você já deu né? a dica total da atividade, só precisava botar os 2 potezinhos. Agora ficou fácil, mas essa é uma das possibilidades, viu? Estudantes que nos acompanham neste momento, quem está em casa, quem está na escola, quem está olhando aí o aplicativo, essa possibilidade que a professora Sinara mostrou agora, né? Ela falou pra gente, inclusive eu vou mostrar aqui na telinha, viu? Parece que ela estava adivinhando essa forma do exemplo, né? Que eu vou trazer aqui, ó, exatamente como ela disse. Isso é uma possibilidade, tá? Você utilizar 2 recipientes de 250 ml, e aí eu vou relembrar vocês que quando a gente está adicionando, né, a gente pode também resolver por uma multiplicação. Percebam aqui, ó, 250 mais 250 é o mesmo que 2 vezes 250. Então, você também pode resolver dessa forma. A professora Márcia também já ensinou bastante isso aqui para vocês. 2 recipientes de 200 ml, também você pode fazer uma multiplicação, que a gente vai ter o total aqui 400 ml, e os 2 potinhos de 50 ml, né, como a professora Sinara falou, ou 2 vezes 50, a gente vai chegar ao mesmo resultado. Então, o que é que a gente precisa fazer agora? Juntar todas essas quantidades. Então, a gente vai ter exatamente o que aí? 1000 ml, que é o mesmo que 1 litro. Conseguiram entender? Mas tem outra possibilidade. Quem pensou diferente? Porque um problema a gente pode recorrer a diferentes estratégias para resolver. Será que você pensou diferente? Vou trazer aqui então outra possibilidade, tá? Porque o desafio dizia no mínimo 2 recipientes de cada. Então, você poderia pegar também o quê? 4 recipientes de 250 ml. E aí, o que é que você tem aqui? Você vai juntar todas essas quantidades ou fazer uma multiplicação, né? Quantas vezes eu estou aqui pegando 250 ml? 4. Por isso que eu posso também resolver pela multiplicação. E vou chegar exatamente aí ao resultado, 1000 ml, que é o mesmo que 1 litro. Conseguiram entender e acompanhar? Mas o desafio não para por aqui não. A gente vai trazendo agora outra possibilidade. Quem será que pensou dessa forma? E aí? Vocês chegaram a pensar se a gente poderia pegar esse de 50 ml também, porque esse é no mínimo 2 de cada. Então, aqui a gente tem agora, ó, quantos recipientes de 50 ml para dar 1000 ml? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com mais 10 embaixo, então nós temos 20. Exatamente. Você pode somar 50, né, 20 vezes, e aí fica bem trabalhoso e cansativo, né? Por isso que existe a multiplicação, para facilitar a nossa vida. 20 vezes 50, que vai dar o quê? 1000 mililitros. Trouxemos aí 3 possibilidades, 3 maneiras diferentes, mas ainda você poderia trazer outra, tá? Então, fica aí o desafio para você mostrar outra possibilidade. Coloca lá no chat, que a professora Sinara mostra aqui pra gente. Agora, vamos dar continuidade a outro probleminha. A professora Júlia lançou o segundo desafio. Ela pediu aos estudantes para usarem a menor quantidade de recipientes. Eita, e agora? A menor quantidade de recipientes possíveis para obter 2.450 ml. E aí, estão preparados para esse desafio? Utilizando os potes, né? Como é que a gente pode chegar a 2.450 ml? Utilizando agora a menor quantidade de potes. E aí, professora Sinara, acho que agora ficou difícil. Qual seria a dica aí? Vamos pensar um pouquinho. Se é a menor quantidade, né, professora Kátia? A gente vai usar o que consegue ter a maior capacidade. Isso o mesmo. máximo de vezes possível, não é verdade? Isso mesmo. Boa estratégia. Exatamente. Se a gente quer usar a menor quantidade de recipiente,
Então, quanto maior o recipiente, a gente vai usar menos, né? Isso mesmo, professora Sinara. Olha, ela já deu uma dica, viu? Uma dica muito boa para vocês. Como é que vocês vão fazer, então, para chegar a 2.450 ml? Contem aí para mim. Enquanto isso, eu vou trazer aqui uma possibilidade, tá certo? Lembrando que a gente tem várias. Você que vai pensar aí como é que você vai querer criar a sua estratégia. Olha aí o que a professora Sinara disse. Ela vai utilizar a maior quantidade possível do maior recipiente, que é qual? O de 250 ml. Quantas vezes, né, foi utilizado aqui o de 250 ml? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, mais 4 de 250, que dá exatamente o quê? 8. Então, você pode juntar aqui 250 mais 250 mais 250, 8 vezes, ou fazer a multiplicação. 8 vezes 250. E quanto é que dá isso? Exatamente 2.000 ml, que é o mesmo que 2 litros, tá certo? Que a gente já aprendeu aqui, que 1.000 ml é o mesmo que o litro, então 2.000 ml são exatamente 2 litros. Mas não parou por aí não, porque a quantidade é 2.450. Se eu cheguei 2.000 com 8 potes de 250 ml, eu vou complementar agora o restante. 200 mais 200, que vai dar 400. Então, eu posso adicionar 200 mais 200 ou multiplicar, né, 2 vezes 200. E, por último, o pote aqui de 50 ml. Então, qual é o total de tudo isso? A gente vai juntar essa quantidade. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá fácil ou difícil esses probleminhas? Contem aí para mim. Então, ali, ó, a gente agora vai resolver 8 vezes 250, mais 2 vezes 200, mais 50. E assim a gente chega ao resultado 2.450 ml. Conseguiram acompanhar? Como foi que você pensou? Conta aí. Será que você chegou também a essa resposta ou você pensou diferente? Lembrando que tem que utilizar a menor quantidade possível, tá, de potes. Agora, professora Sinara, será que eles vão responder aí de cara essa perguntinha, né? Não é nem um desafio, é uma pergunta para saber se eles compreenderam lá o problema anterior. Quantos litros completos tem em 2.450 ml? E aí, será que são 2.450 litros, que tem aí nessa quantidade, 2 litros ou 24 litros? Em 2.450 ml, quantos litros, né, você tem nessa quantidade? Será que vocês conseguem entender essa pergunta ou está meio complicado? E aí, professora Sinara, o que é que eles acham? O que é que estão contando aí no chat? É só lembrar que a gente tem que falando aqui de completo, né, professora Kátia? Isso. Tem que estar o número fechadinho. Se tiver mais ou menos, não serve. Então, é só analisar ali, tá bem claro. Olha aí, as dicas da professora Sinara facilitam demais, viu? Estão acompanhando? Quem está em casa, quem está na escola, com certeza já respondeu por essa dica. Observem, se tem aqui 2.450 ml, esse 2, ele está me dando exatamente a quantidade inteira. 2.000 ml é o mesmo que 2 litros. Então, nessa quantidade aqui eu tenho 2 litros, né? E 450 ml. Só que a gente faz a leitura dessa forma, ok? Nossa aula está chegando ao fim e eu vou deixar um desafio para vocês. Quero ver quem vai fazer. Conta pra gente lá no YouTube, conta pra gente lá no chat, tá certo? Procure produtos que existem em sua casa que sejam medidos em mililitros. Crie uma situação problema de estrutura aditiva e peça que seu colega resolva. Olha que legal. Vocês vão criar um problema, tá? Envolvendo aí adição, subtração, utilizando mililitro. Combinado?
Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se encontra em um próximo momento. Muito obrigada, professora Sinara. Obrigada, Ingrid. Tchau, tchau.